Então vamos continuar com a leitura do Srimad Bhagavad Gita como ele é, por Srila Prabhupada. Hoje vamos ver o verso 3 do capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos ler primeiro palavra por palavra para todo mundo se familiarizar. Depois o verso está aqui na lousa, quem quiser repetir, deva aquela tiradinha do grave, não? Então, verso 3, capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. Todo mundo pode repetir. Sempre a primeira palavra aqui, quem quiser repetir, sempre a palavra separada ali. Klebian. Impotência. Masma. Não. Gamaha. Te entregues. Parta. Ó filho de Prita. Nunca. Etat. Esta. Vai. Para ti. Upadhyate. Fica bem. Shudram. Mesquinha. Hridaya. Do coração. Durbalian. Fraqueza. Tyaktva. Abandonando. Uttishta. Levanta-te. Parantapa. Ó castigador do inimigo. Ó castigador dos inimigos. Então, vamos repetir. Klebiam masma gamaha parta. Naitatvai upapadhyate. Shudram hridaya durbalyan. Jaktotishta parantapa. Shudram hridaya durbayam. Jaktotishta parantapa. Naitatvai upapadhyate. Shudram hridaya durbalyam. Jaktotishta parantapa. Tradução, vamos repetir, por favor. Ó filho de Prita. Não cedas a esta impotência degradante. Isto não te fica bem. Abandona esta mesquinha fraqueza. De coração. E levanta-te. Ó castigador do inimigo.
repetindo ao filho de Pritha, não cedas a esta impotência degradante. Isto não te fica bem. Abandona esta mesquinha fraqueza de coração e levanta-te, ó castigador do inimigo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Arjuna foi chamado de filho de Pritha, que era irmã do pai de Krishna, Vasudeva. Logo, Arjuna tinha um parentesco consanguíneo com Krishna. Se o filho de um kshatriya recusa-se a lutar, é kshatriya apenas de nome. E se o filho de um brahmana age impiamente, é brahmana apenas de nome. Tais kshatriyas e brahmanas são filhos imerecedores dos pais que têm. Portanto, Krishna não queria que Arjuna se tornasse um filho que não fazia jus ao pai kshatriya. Arjuna era o amigo mais íntimo de Krishna. E na quadriga, Krishna o estava guiando diretamente. Porém, apesar de todos esses méritos, se abandonasse a batalha, Arjuna estaria cometendo um ato infame. Por isso, Krishna disse que tal atitude de Arjuna não se coadunava com sua personalidade. Arjuna podia argumentar que desistiria da batalha baseado em sua magnânima atitude para com o respeitabilíssimo Bhishma e seus parentes, mas Krishna considerava essa espécie de magnanimidade como mera fraqueza de coração. Essa magnanimidade falsa não era aprovada por autoridade alguma. Portanto, ao receberem a orientação direta de Krishna, pessoas como Arjuna deveriam abandonar essa magnanimidade ou pretensa não violência. Uma Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurmilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Sayam Rupakadatmahyam Dadachi Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Tirabandhu Jagatpate Uresha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Klaibyam Gamaha Partha Naitattvaiya Upapadyate Shudram Hridaya Durbalyam Chakto Chista Parantapa. Ó filho de Pritha, não cedas a esta impotência degradante. Isto não te fica bem. Abandona esta mesquinha fraqueza de coração e levanta-te, ó castigador do inimigo. Aqui nós estamos vendo a reação de Krishna para com Arjuna no que aconteceu no último verso do capítulo passado. Arjuna definitivamente pegou o arco, colocou de lado, falou, ó, estou fora, não vou fazer nada disso, não vou brigar, matar, desafiar pessoas que eu tanto amo, como o mestre Bhishma, o avô de todos eles, mestre de armas, Dronacharya, mestre de armas. Não vou brigar com meus parentes, meus
amigos. Mesmo Duryodhana, né? Que todo mundo aqui é uma família, Dhritarashtra. Então ele falou, não vou fazer uma coisa dessa, porque isso não está certo. Não consegui entender a sua mensagem, Krishna. Sinceramente, é muito ruim essa briga em família, essa contenda com pessoas que a gente respeita, gosta, admira, como Bhishma Deva, que era admirado por todos eles, o avô Bhishma. Então aqui agora, Krishna está dando a resposta para ele. Krishna está chegou no cerne da questão. Arjuna, você está parecendo uma marica. Imagina, Clébia, é mais ou menos isso mesmo. Você está parecendo uma mariquinha. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. O que é isso? O que é isso? Como que você pode se colocar numa posição tão degradante assim, que não condiz com a sua atitude agora por karma, porque esse é o seu dharma de lutar, você é um kshatriya, e nem condiz com uma compreensão superior de alguém que entende que, ó, eu estou aqui, eu sou o seu quadrigário, mas você não percebeu ainda não quem eu sou? Você não percebeu não que Krishna estava do lado de Arjuna como um servo dele, sendo a suprema personalidade de Deus? Que ele fala, Arjuna, todo mundo aí já está morto, eu já matei todo mundo. O resultado dessa batalha aí, eu já tenho ele, eu já fiz. Eu só estou querendo que você honre a sua dinastia de Kshatriya, honre a posição que você tem agora, honre o que você tem de mais elevado, que é essa sua amizade sincera comigo, né? Relação amorosa em Sakyanasa. E mostre para o mundo inteiro que aquele que faz o meu desejo, que cumpre a minha ordem, é o único que está certo, e ninguém mais. Só isso. Só isso. Ele vai mostrar para Arjuna, nós vamos ver na sequência aqui dos versos, né? Aqui no próprio capítulo 2, nesse capítulo mesmo, verso 40, né? Krishna mostrou para Arjuna como que, em última instância, independentemente de karma que se executa, de dharma que se executa de acordo com karma, independentemente de ser nobre e respeitoso, respeitável, porque está cumprindo com o seu dever material, aquele que faz o que ele está mandando ganha muito mais, muito mais. Nirvikrama Nashusti. Yachavayuna Vidyate. Então Krishna fala para Arjuna: Sopa Abhya Sadharmasya Trayate Mahato Bhaya. Ele fala: Arjuna, por fazer o que eu estou mandando, por executar a minha ordem, nunca ninguém perde. Isso é serviço devocional, é Bhakti, é fazer o desejo de Krishna. Nessa atitude, nesse caminho, nunca há diminuição, nunca há perda. E só por fazer isso, só por agir de acordo com o que eu estou mandando, alguém
se livra daquilo que... Aqui, o mundo material, ele é repleto de medo. Todo mundo aqui vive com medo. Todas as entidades vivas corporificadas no universo cósmico material vivem com medo. Todas. Todas. A gente às vezes vê assim, um passarinho no lugar de uma árvore, todo saltitante, cantando e tal. Olha que bonitinho e tal. Bonitinho, ele está só olhando se tem algum predador na área, está só... Tá que nem quando a gente passa no centro de São Paulo, depois das 10, ali por perto da Cracolândia, tá com medo. Todo mundo aqui, o gato, você vê o gato, o gato, que bonitinho, mas você pode ver que ele está sempre perto de um muro, perto de uma árvore, que dê para ele escapar rapidinho na hora que o cachorro vem. E assim por diante. Por quê? Porque diva não. Aqui no mundo material, uma entidade vive é alimento da outra. Então esse medo, ele é a tônica principal da nossa existência. E Trayate Mahato Payan, Krishna fala, só por seguir minha ordem, Arjuna, só por seguir minha ordem, você pode se livrar não só do medo, mas do pior dos medos, do maior medo. Mahabayan, Mahatobayan. Qual que é o maior dos medos? Quem pode dizer qual que é o maior dos medos? O maior medo é o medo da morte. E o Bhagavata descreve que realmente na hora da morte esse medo, ele é real. Ele é real, não é que alguém está inventando. Por isso que a gente tem que se preparar a vida inteira para morrer bem, porque a hora da morte é cruel. A hora da morte Tem tanta gente que, quem já andou pelos hospitais da vida aí sabe disso, tanta gente que abandona o corpo no hospital e se urina todo, se defeca todo, é terrível. Porque naquele momento ali, só quem está ali sabe o que está vendo. Por isso que essa coisa do processo ser individual, da relação amorosa com Cristo, da autorrealização, é muito sério. Porque nessa hora aí, gente, é só gente e Krishna. Não adianta gritar por nada mais, não. Não tem ninguém pode fazer mais nada. Nessa hora aí é só a alma que está abandonando o corpo e Krishna. Mais nada. Então, a Arjuna está ouvindo, vai ouvir nesse capítulo mesmo, resumo do conteúdo do Gita, que é o maior néctar, esse capítulo, Krishna explicando que, olha, faz isso que eu estou te mandando, porque por fazer isso, você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. E se você não fizer isso, você não vai ganhar nada. Mas como assim não vai ganhar nada? Eu estou sendo bonzinho, eu estou sendo bem educadinho, bem polido, não quero incomodar ninguém, não quero briga, não quero confusão, não quero matar ninguém, não quero machucar ninguém, estou sendo bonzinho. Olha o sentimentalismo, olha que interessante. Olha que interessante, o Prabhupada fala, termina aqui o significado, assim, portanto, ao receberem a orientação direta de Krishna, nós estamos agora recebendo essa orientação direta de Krishna, todos nós estamos aqui agora recebendo essa orientação direta de Krishna. Isso aqui é para nós, isso aqui é para nós. Pessoas como Arjuna, então, pessoas que realmente se dizem pessoas piedosas, educadas, respeitosas, como Arjuna, deveriam abandonar esta magnanimidade que é falsa, né? Isso aí não torna ninguém grande, nada.
ou pretensa não violência. Não. Por quê? O que Cristo está querendo dizer aqui é que cada um no seu karma tem o dever de executar o seu dharma. Ninguém é trabalhador e trabalha feliz da vida por acaso, é porque é o karma dele como Shudra. Ninguém é um empresário, um comerciante por acaso e vive bem, gosta de fazer negócio e gosta de se desenvolver por acaso. Não é por acaso, é a natureza dele, é o karma dele, ele é um comerciante, ele é um empresário. Ninguém é um administrador, porque está inventando história. Se for, dá tudo errado, né? Se estiver querendo ocupar uma posição que não é a dele, não vai dar certo. Mas quando faz parte da natureza, ele faz aquilo sem sofrer e com muito prazer. Então, ninguém é um administrador por acaso, um kshatriya, um policial, um líder político influente. E ninguém é um brahmana, uma pessoa que educa a sociedade humana, que educa as pessoas em geral, por acaso. Sou uma pessoa que tem a natureza de vaixha, comerciante, negociante. Inventa não, acho que eu sou mesmo um brahmana. Então agora eu vou começar a lecionar. Ele não vai se sentir bem fazendo isso. Não vai virar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, cada um no seu karma deve executar o seu dharma. Esse é o princípio básico material. Acima disso vem o espiritual, que é o que interessa. E o que Krishna está querendo explicar, deixar claro para Arjuna é isso. Não fuja da sua natureza, do seu dever, mas faça, acima de tudo, além de seguir o dharma material, a natureza da alma, o dharma da alma, o dharma eterno da alma, sanatana dharma, é ouvir e seguir a personalidade de Deus Suprema. É isso, não tem outra explicação. E se nós ouvimos, eu já falei, o Nirvikrama Nashosti, Krishna explicando que só por si fazer o desejo dele se livra do maior dos perigos, que é o medo da hora da morte. E logo lá no começo do Srimad Bhagavatam, Vyasadeva tinha essa mesma dúvida, e estava assim também, encarnação literária de Krishna. E o que Narada Muni falou para ele? Jaktvasadharmam charanam bhujam hari bhajan apakua tapate tato jadi yadra qua abhavadram amushakim. Narada Muni falando para Vyasadeva, o seu discípulo principal, né? O compilador dos Vedas. Varta apto abhajatam swadharmata. Ele falou: de que adianta alguém executar todos os deveres prescritos de Dharma corretamente, certinho, ser bem, mas assim, determinado mesmo em fazer isso, e passar a vida inteira fazendo isso? O que ela vai ganhar no final? Aliás, Prabhupada, quando ele tem um dos significados do Bhagavatam, que Prabhupada dá até desse mesmo verso, Prabhupada no comentário, no significado, ele fala, ele cita os cristãos, ele fala como dizem os cristãos: de que adianta você ganhar o reino na terra e perder a sua alma?
É triste isso, porque se existe uma coisa impossível quase do ser humano aceitar, é o dever do ser humano isso. Não é dever da alma em qualquer outro corpo, não. É dever da alma no corpo do ser humano. É muito difícil a gente aceitar que tudo que estamos fazendo é só perda de tempo. É muito difícil. Tudo. Nós temos que ser resignados e aceitar agir de acordo com a nossa natureza. Já é um bom começo. Mas tem mais. Depois disso, nós temos que pensar, tá bom. O Srimad Bhagavatam também, logo no começo também, o verso 8 do capítulo 2 do Srimad Bhagavatam, o primeiro canto, ele fala isso. Dharma Swanishtita Punsam. Punsam é a pessoa, né? Vishwakshena Katasu Diabo. Aí vem a negativa Nat Padjayet Adirati. Chama, que quer dizer inutilidade, inútil. Chama Eva Rikevalan. Ali, divindade e serviço divino, nesse capítulo. Nesse verso está falando essa mesma coisa. Essa mesma coisa que Vyasadeva ouviu de Narada Muni. Que uma pessoa pode ser perfeita nas suas atividades de Dharma, em agir de acordo com a sua natureza. Aqui Arjuna nem está sendo, porque o dever dele era de lutar como Kshatriya. Nem isso ele está sendo. Assim como aquele exemplo que eu dei, assim como o professor que fala, não vou mais lecionar, não vou, porque agora eu quero ser presidente da república, não, eu quero ser governador, quero ser prefeito, não, o dever dele é lecionar, não é administrar. Assim mesmo, Arjuna, não querendo lutar por sentimentalismo barato, ele está fugindo do dever ocupacional material dele. Mas qualquer um que fuja do seu dever prescrito material, certamente não vai conseguir nunca executar o seu dever prescrito transcendental, seu Dharma eterno. Não vai. Não está acertando nem materialmente, como vai acertar espiritualmente? Então, nesse verso, a divindade e serviço divino, nós estamos ouvindo que Dharma Swanishtita Punsam. Se a pessoa faz tudo corretamente, materialmente, age de acordo com sua natureza, não faz que nem Arjuna aqui, realmente o Kshatriya age como o Kshatriya. Mas ele não se interessa pelo que tem de mais elevado que isso. Quer entender qual que é a mensagem de Krishna, qual que é o dever da alma como ser humano, em última instância. Qual que é o dever dela? Se ela não entende que ela tem uma ocupação, que é a ocupação eterna dela no mundo espiritual, e que para ela acertar, ela tem que começar a fazer essa ocupação aqui e agora no mundo material. Se ela não entender isso aí, se ela não se interessar por esse assunto, que é o que tem de mais importante, mesmo que ela seja muito bem sucedida, vamos supor que a Arjuna fosse interessado mesmo em recuperar o trono, os Pandavas, se fosse a luta mesmo e ganhasse tudo. Mas não fosse essa a ordem de Krishna, o que ele teria ganho? Nada. Chama Eva Rikevalan, as atividades, as conquistas materiais, executadas por Dharma, de acordo com a natureza da pessoa, se não levam a pessoa, por estar situada assim, dentro da sua natureza, a alcançar a compreensão do Dharma eterno, sua vida foi shrama, inútil. Sua vitória foi só derrota. Não ganhou nada. Aí é
fácil entender isso, porque Krishna fala que nesse mundo material as conquistas materiais acabam com o corpo. Mas as conquistas espirituais, elas continuam nos próximos nascimentos. Cada vez mais a alma avançando na compreensão que ela deve ter, que é o propósito da vida. Qual que é o propósito da vida humana? Só o ser humano pode entender isso. Narada Maharaja também explicou isso. Por quê que é tão importante isso? Por que só o ser humano tem essa chance de escapar dos ciclos de nascimentos e mortes e voltar para a morada eterna, o reino eterno de Deus, e nunca mais voltar a nascer nesse mundo? Então, quando a gente ouve isso, que nosso dever não é executar só o Dharma. O Dharma é compulsório. Ninguém pode agir fora dele. Mas ir além, alcançar o Sanatana Dharma, o Dharma eterno da alma. Porque nós não somos corpos, somos almas. E as atividades de Dharma estão todas relacionadas com o Karma, que é o corpo, são as atividades da alma condicionada. Então, Narada Maharaja falava que isso é tão importante que tem que começar, a gente tem que começar a aprender a ouvir isso e assimilar isso desde criança. Por isso que na cultura védica as crianças começam a ser iluminadas e instruídas pelo mestre espiritual desde os 5 anos de idade, Kumaracharya Pragyo. Mas em que? Em Dharma Bhagavatamiha. Não no Dharma, no Dharma eterno da alma. Por que essa prioridade? Porque Durlabham Manusandhyama, porque nascer como ser humano, Durlabham, é dificílimo. Durlabham Manusandhyama, Dhyama é nascimento, Durlabham é dificílimo, e, ser humano, é muito raro nascer como ser humano, muito difícil ter forma humana de vida. Então, por isso que o Narada Maharaja fala que tem que ser priorizado o Sanatana Dharma, Dharma Bhagavatamiha. Volta na mesma história do Nirvikrama-Nasossi que Krishna falou para Arjuna, que comecei explicando aqui, que é Tadapadruva Martadam, que por ser certo isso, ser a ocupação eterna da alma, ser a única atividade verdadeira da alma que tem resultado sólido, verdadeiro, mesmo que não se complete o processo do Bhagavata Dharma, isso pode ser a salvação da alma. É o que Prahlada Maharaja diz com Tadapadruva Martadam. Um pouquinho de avanço que se faça nesse caminho aí, é como o Krishna falou, não só pode te livrar do maior perigo, que é o perigo da hora da morte, bem como pode te promover para uma situação superior num próximo nascimento e te colocar numa compreensão melhor e numa situação melhor de executar o Sanatana Dharma, a ocupação eterna da alma como servo eterno de Deus. Aí entra aquela pergunta, por que tem devoto que não tem tanta dificuldade, faz serviço devocional, não tem problema, não cai, não se degrada, então, e tem gente que vai, luta, está toda hora levando rasteiro e caindo e tal, porque é esse avanço que está vindo desde a vida passada. Mas não é porque eu caio e tropeço toda hora que eu vou desistir, não posso. Chaktasadharma charanam pujam hare, bhajan napaku atatpateta todiadi. Era um verso que Narada Muni estava explicando para Vyasadeva. Não! Se alguém acerta porque ouviu e seguiu que eu sou servo eterno de Krishna, eu não sou esse corpo, sou alma, e a alma é servo eterno de Krishna, portanto vou servi-lo, mas fracassa, ela não perdeu nada, gente. Ela não perdeu nada. Ela não está perdendo nada. Mas se alguém não faz isso e acertou tudo materialmente,
Chama Eva Requevalan. Ela não acertou nada, ela só perdeu. Porque um está entendendo qual é o propósito da vida como ser humano, o outro não. Um está executando atividades que ficam para as próximas vidas. O outro está executando atividades que vão acabar com o corpo. Prabhupada dava o exemplo, né? Einstein nasce de novo, tem que aprender de novo. 2 vezes 2, 4. Imagina, Newton tem que aprender outra vez. Sim. 1 mais 1, 2. Esqueceu tudo, perdeu tudo. Porque é material. Agora, isso tudo que estamos ouvindo aqui, assimilando aqui, jamais perderemos. Veja o tamanho da dádiva que é isso. O valor que isso tem. E o que dizer, então, se formos incrementando mesmo isso e levarmos isso muito a sério? Dá para Dhruva Marta não, pode ser a nossa salvação, como falou para lá da Maharaja. Porque nesse verso todo ele explica a forma humana de vida, ela é temporária assim como todas as outras. Ela também é falível, porém, ela é muito especial, porque nela nós podemos executar o nosso Dharma eterno, agir como alma e servir eternamente Krishna e resgatar a nossa relação amorosa de serviço com Krishna, por amor espontâneo, que é o que nós fazemos eternamente no mundo espiritual. Então é um assunto muito sério. Mas convenhamos, se alguém discorda de mim aí, pode falar. Difícil se interessar por isso e achar que é assim mesmo, né? É o nosso condicionamento material. A gente acredita que vida material tem algum futuro. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Aliás, com tanto esforço, que a gente não quer envidar nenhum para alcançar Krishna, mas com tanto esforço que envidamos para ter vida material, nós temos um resultado, um ticket muitas vezes para o inferno, uma passagem. Vá para o inferno. Imagine que loucura. Mas essa é a pramata, é a loucura da alma condicionada. É a loucura. Ela não quer acreditar nas autoridades. Ela não quer acreditar na autoridade suprema. E aí, como Krishna, como Srila Prabhupada começou falando aqui, o significado dele. Quem não ouve a sucessão discipular, quem não ouve a autoridade, quem não age de acordo com essas instruções, está perdido. Está perdido. E a gente pensa que essa coisa dos Vedas, muito profundo. Gente, Jesus Cristo não falou nada diferente disso. Ninguém fala, a Bíblia não é diferente disso. Não está falando outra coisa que não seja isso. Não está falando. É que nós somos tão teimosos que a gente... Por exemplo, Jesus Cristo falou o tempo inteiro, eu sou o filho. Meu reino é desse mundo, na casa do meu pai tem muitas moradas. Aí todo mundo fala, não, ele é o pai. Se ele fosse o pai, ele ia falar, na minha casa tem muitas moradas. Meu reino... Não, ele está falando na casa do pai. Ele está falando que ele é o primogênito. Ele afirmou um monte de coisa. Aliás, o devoto puro de Krishna... Tudo bem, eles aceitam Jesus Cristo como Deus. Até que não é ruim isso, é uma boa, porque realmente o devoto puro, ele não deve ser visto como diferente de Deus. Porém, ninguém mais do que ele sabe que ele não é Deus e ele não aceita nem ouvir isso, quer dizer, de ele próprio apregoar que eu sou Deus. Não, isso não. A gente nunca ouviu isso em nenhum devoto puro de verdade, não existe isso. Então mas Jesus Cristo está pregando a mesma coisa que Prabhupada está pregando e está mostrando. Nós temos que ouvir e seguir. A meta da vida é o amor por Deus. Só assim vamos poder realmente ter amor. Que não é esse amor falso que a Juna está expressando aqui agora, de sentimentalismo material pelas outras entidades vivas, por nossos parentes, por nossos conterrâneos e assim por diante. Não é essa a visão. É a visão de unidade como almas eternas, todas irmãs, todas filhas do mesmo Pai.
A compreensão é que todas as almas são de Vera Sarvabhaya Krishnera Nityadasa, servos eternos de Deus, e todas têm amor por Deus no coração, só que estão em diferentes níveis de coberturas materiais, de ignorância. Mas todos são iguais. Mas todos são iguais. Então é essa a compreensão que nós devemos ter. Porque qualquer tentativa nesse caminho, nós não vamos perder nada, só vamos ganhar. Na consciência de Krishna, no serviço devocional, em Bhakti Yoga, é o único lugar que se pode abusar da regra 3. Menos vale mais. Menos vale mais. Por menos que seja, tem o maior valor do mais que foi, que não era verdadeiro, que não era ocupação natural da alma. Então nós temos que entender isso. Temos que entender. E existem assim inumeráveis evidências de que, antes de mais nada, temos que executar o nosso Dharma para sermos pessoas normais. Mas devemos nos concentrar em alcançar o Sanatana Dharma, agir de acordo com a nossa natureza espiritual, acima de tudo. E não tem contenda nessas duas atividades, não. Elas são completamente harmoniosas. Elas são completamente harmoniosas. Foi Krishna, foi por ordem de Krishna que o Criador, Brahma, criou esse sistema de Varna e Ashram. Para cada um, dentro da sua natureza, ter a mesma oportunidade de se ocupar como servo eterno de Krishna nessa vida. Para cada um poder executar aquilo que ele executa eternamente no mundo espiritual. Aquilo que ele vai fazer quando um dia ele voltar para lá. Então essa deve ser a nossa compreensão, como Krishna fala, alcançando o Supremo. Qual que é a meta da vida? Alcançar o Supremo. Engraçado. Todo mundo dentro do seu Dharma, dentro das suas ocupações materiais, quer ser o melhor, né? Quer alcançar o máximo. O cara dentro da empresa quer se tornar só não dá para ser o dono, mas cinco donos chegar lá no mais alto nível de gerência e tal. O administrador, o atleta quer ser o campeão olímpico, todo mundo quer ser o melhor. Quando se fala que, como o Prabhupada falou, somos atletas da alma, nós somos almas que estamos fazendo um exercício de alcançar o Supremo. Aí deixa para outros. Não, quem quiser que alcance, eu não. Por quê? Por que será? Desejo material. Por que será? Ignorância. Por que será? Falta de realização do conhecimento transcendental da verdade. Só isso. Só isso. Porque quem se convence mesmo, ele não fica só admirando Jesus Cristo, admirando o Prabhupada, ele fala, não, eu posso ser também igual a ele. Nós não somos diferentes, somos todos almas iguais. Mas ele chegou nesse nível porque ele ralou, fez por merecer, batalhou. Agora eu não quero, mas, poxa. A gente tem que entender que não tem contenda entre as duas atividades, de Dharma e do Sanatana Dharma. Muito pelo contrário, tem harmonia, porque a conclusão desse sistema que Krishna deu de organização social e espiritual para a alma poder ter a chance de alcançá-lo, ela se resume justamente nisso. Justamente nisso. Sansiddhi Haritoshana, que é dever da alma entender que toda essa organização existe só para que ela possa dar prazer para Krishna, porque essa é a nossa natureza eterna como alma, dar prazer para Deus. Só isso. Só isso. Então a gente tem que levar esse assunto muito a sério e entender que, puxa, um pouquinho já é
uma grande coisa, imagine se eu fizer muito. E mais, e cada vez mais. Enquanto que as outras atividades, se eu priorizar só elas, eu não estou ganhando nada com isso. Nada. Nada. Um grande empresário, um grande intelectual, um grande sei lá o quê, cientista nessa vida, pode nascer na próxima miando, latindo. O que ele pode fazer latindo, miando? Mas a gente precisa entender que isso não é uma falácia, não é proselitismo, não é invenção de ninguém, isso é verdade. Isso é verdade. É a verdade. Então Krishna fala lá no Alcançando o Supremo, verso 15 do capítulo 8, Alcançando o Supremo. É isso. Amapetya Punar Jamando Kalam Yam Ashashwatam Napnuvot Mahatma Nasam Siddhi Paramangata. Essas grandes almas que são yogis em devoção, depois de me alcançarem, nunca mais, não voltam mais a nascer nesse mundo temporário e miserável. Por quê? Porque eles alcançaram a mais elevada perfeição. A mais elevada perfeição, gente, é entender isso e agir nesse contexto. Essa é a mais elevada perfeição. Nas instruções que Jamaraja vai dar para os Jamadutas, os seus mensageiros, quando eles vieram tirar a Jamila do corpo. Mas a Jamila gritou Krishna, gritou Narayana, que era o nome do filho dele, eles ficaram perdidos, não podiam mais pegar. Tem um verso que fala sobre as instruções de Jamaraja para os seus mensageiros. Ele fala, Etavam Evalokasmi, Ponsandharma para explicar. Bhakti Yoga Bhagavati Tanama Grahanadipi. É o sexto canto do capítulo do Srimad Bhagavatam, verso 22 do capítulo 3. Ele fala, ó, ele falando com os mensageiros dele. A ocupação máxima para a alma dentro do universo cósmico material, o entendimento máximo que ela tem que ter, né? Pulsão é a pessoa, pulsa Dharma para explicar, ela tem que lembrar qual que é realmente o Dharma dela. Se lembrar, quer dizer, explicar. Etavam Evalokasmi, dentro do universo cósmico material, ela tem que entender que a alma só tem uma função específica. Todas as divas, todas as almas, mais nada. Mais nada. Bhakti Yoga Bhagavati, executar Bhakti Yoga, fazer serviço devocional para o prazer de Krishna. Tanamagraha Ladimi, cantando Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa é uma tradução que o Prabhupada dá, e a tradução do verso não diz bem isso, mas o Prabhupada está confirmando, em outras palavras, o que Jamaraja falou. Porque a tradução literal diz que o serviço devocional, que começa com o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e é executado por alguém, que ele é o Dharma principal, ou seja, a ocupação principal para a diva que está na forma humana de vida, que está nesse mundo como ser humano. Então, gente, vamos levar o assunto a sério. Vamos levar o assunto a sério. Nós só temos a ganhar. E não vai atrapalhar o Dharma material, não. Ninguém precisa sair aí raspando a cabeça, pondo o saiote para ser um devoto de Krishna e servir Krishna. Ninguém precisa sair abandonando sua escola, abandonando o seu trabalho, mas tem que abandonar a mentalidade mesquinha de viver voltado só para essa vida, porque essa vida, se você se tornar um Elon Musk agora, você não vai ser vitorioso de jeito nenhum para a próxima vida, em nada. O homem mais rico do mundo, e daí? E daí? E daí? Quem é mais rico que o senhor Indra?
mais rico, mais poderoso que o Indra, o rei dos céus. O rei dos céus, não é o rei, não é o principal, a pessoa mais rica desse planetinha Terra, não. O rei dos céus. Já teve até nascimento como porco, nasceu como porco. Porque esse é o perigo dessa existência material. Padano de Advita, Padano Atechana. Segundo o material, não tem nenhuma posição segura aqui, é só medo e é um perigo a cada passo. Então a gente tem que ficar esperto. E a melhor proteção é se ocupar no Sanatana Dharma, ou seja, em Bhakti Yoga. Servir Krishna de alguma maneira e cantar Hare Krishna nessa era, especificamente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Em relação dessa seriedade mesmo, mencionou Jesus Cristo, João Batista pregava no deserto e batizou Jesus. Foi. Jesus disse que o menor no mundo espiritual é maior que João Batista. Então, para ter uma ideia dessa seriedade. Então. E aí, outra, quer alguém mais puro que Jesus Cristo? Ele passou pela cerimônia da ablução, o banho de purificação nas mãos de João Batista. E a gente acha que não tem que passar por um processo de purificação. Todos nós temos, e não temos outra alternativa. Não temos outra alternativa. E a purificação máxima, em qualquer época, mas essa era específica é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok? Mais ou menos? Muitíssimo obrigado a todos. Voltem sempre. Vamos levar o assunto muito a sério. O Bhagavatam fala que quem leva esse assunto muito a sério, Kalena Nati Digana, Kalena Nati Digana, Bhagavan Vishateviti. Quem leva esse assunto muito a sério, em pouco tempo, olha para dentro do seu próprio coração e não vê sequer Vishnu, Janardana, a super-alma, vê Govinda, a origem da super-alma, a suprema personalidade de Deus. Então, imaginem só. Que bênção. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.